Você sabia que o conceito de concepção de instalações técnicas na hotelaria mudou significativamente nos últimos 15 anos? A formação contínua é essencial neste setor e as empresas devem promover esta formação aos funcionários, de modo a dar resposta às novas realidades de instalações técnicas. Na maior parte das vezes, e de acordo com a experiência no terreno, a falha parte da concepção do projeto e na conciliação das várias especialidades. Vamos fazer nesta formação técnica um levantamento integral dos pontos fundamentais que não devem falhar na execução de instalações técnicas para a hotelaria. Começamos por referir que as pedras basilares da concepção de instalações assentam sobre alguma legislação, que passamos a citar. Correndo o risco das atualizações que são recorrentes e periódicas nestas áreas tecnológicas, passamos a referenciar as mais significativas. Portaria 1532 de 2008 de 29 de dezembro, na sua redação atual, define as condições técnicas do safety nas unidades hoteleiras, conjuntamente com as notas técnicas da responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Portaria 949-A de 2006 de 11 de setembro, na sua redação atual, define as regras técnicas de execução de instalações elétricas. Decreto-Lei 97 de 2017 de 2006 de 10 de agosto, na sua redação atual, define as regras técnicas de execução de instalações de gás, conjuntamente com a Portaria 386 de 1994 de 16 de junho, se for gás propano. O Decreto-Lei 123 de 2009 de 21 de maio, na sua redação atual, define as regras técnicas de execução de instalações de telecomunicações, conjuntamente com os manuais técnicos de ITED. Decreto-Lei 101-D de 2027 de dezembro, na sua redação atual, define as regras técnicas de execução das instalações técnicas, no que diz respeito ao enquadramento regulamentar da eficiência energética. Todo este enquadramento regulamentar precisa de ser conciliado. A figura do diretor de projeto ou, na sua falta, do diretor de obra é fundamental para o efeito. Segurança versus socorro. O primeiro passo passa por descortinar a diferença entre estas duas matérias fundamentais na segurança. Quando temos um blackout energético e é necessário ativarmos uma fonte de emergência para garantir um funcionamento de uma unidade, estamos a falar de uma operação de socorro. Quando necessitamos cortar a energia de uma unidade para intervirmos num protocolo de emergência de combate, estamos a falar numa operação de ativação da fonte de segurança. No enquadramento regulamentar recente, tratam-se de duas fontes distintas e dimensionadas de maneira distinta, eventualmente. A primeira, socorro, é obrigatória para os edifícios de terceira e quarta categoria de risco, para além de ser uma decisão da entidade exploradora para as outras categorias de risco. A outra, segurança, é obrigatória desde que os equipamentos e sistemas não possuam fontes autónomas de emergência. Sendo que os equipamentos que possuam motores, desenfumagem, eletrobombas, elevadores de bombeiros, devem ser auxiliados por grupos eletrogénios. Os restantes podem possuir fontes de emergência com suporte a baterias. Em Portugal, a obrigatoriedade de fontes de emergência para segurança contra incêndios em edifícios e recintos é definida pelo Regime Jurídico de Segurança contra Incêndio em Edifícios, SCIE. Este regime, estabelecido pelo Decreto-Lei nº 220 de 2008 e pela Portaria nº 1532 de 2008, determina que edifícios e recintos devem dispor de fontes de energia de emergência, especialmente quando as suas instalações são essenciais para a segurança em caso de incêndio e não são alimentadas por fontes locais. Tipos de fontes obrigatórias: baterias de emergência, grupos geradores automáticos. A localização destes equipamentos deve ser estudada com cuidado. Devem estar em salas com todo o grau de segurança possível, ventiladas mas com compartimentação. Acesso deve ser restrito apenas a pessoal autorizado e pessoal instruído. Devem ser instaladas em locais devidamente sinalizados e de fácil acesso, possuindo como mínimo de 1 hora de funcionamento contínuo. Não se pode colocar, segundo o legislador, um grupo de emergência automático num piso -2 ou a partir do 7º piso de altura. Em caso de baterias, estas devem ser baterias seladas e livre de manutenção, com painéis de controlo com indicadores de estado. A prevenção começa na construção do edifício e a lei é bastante clara e exigente na qualidade de construção. Desde materiais incombustíveis para a estrutura do edifício, a revestimentos com grau de resistência à combustão. Desde saídas de emergência compartimentadas e seguras, dimensionadas para a evacuação do efetivo máximo do edifício. Medidas estas que constituem as medidas de proteção passivas, até a medidas como sistemas de detecção precoce.
Sistemas de primeira intervenção, como extintores, bocas de incêndio armadas, registros corta-fogo, constituem a proteção ativa do edifício. Todos os materiais, sistemas e equipamentos têm de estar obrigatoriamente certificados. A certificação passa por um certificado de uma entidade acreditada e uma identificação clara e indelével no produto, de modo a identificá-lo e a rastreá-lo, de acordo com o respectivo certificado. Garantir uma pasta com todos os certificados dos materiais aplicados é uma boa prática, essencial para a memória futura da instalação. A fonte de segurança tem regras específicas de instalação. É sem sombra de dúvidas o cérebro da segurança da instalação. Se ela falhar, coloca toda a concepção de segurança em causa. O quadro de segurança e a fonte devem estar localizadas em locais seguros, compartimentados, de modo a funcionarem em caso de contingência interruptamente e sem serem afetados pelo incêndio. Para o efeito, a localização destes equipamentos está definida por lei e devem estar localizados em locais afetos a serviços técnicos e de acesso exclusivo para staff instruído. Não pode coexistir nesses espaços outro tipo de instalações que não sejam de segurança. As instalações de desenfumagem, alimentação de eletrobombas e altas instalações de segurança cruciais, se não estiverem no compartimento central alocadas, têm de estar em compartimentos com as mesmas características da sala de segurança, correndo o risco, se não o tiverem, de colocar em causa toda a gestão de segurança do edifício. O quadro de segurança tem de estar dimensionado para suportar as cargas mais elevadas e os esforços mais intensos dos arranques e funcionamentos nominais dos motores. Não podem possuir proteções diferenciais, mas devem possuir um regime de proteção contra contatos indiretos. A eletricidade é sem sombra de dúvidas uma fonte de risco para as instalações. O mau dimensionamento da proteção contra sobrecargas, para além de ser um fator de ineficiência e custo acrescido à exploração, é um perigo para a promoção de incêndios. Assim como as falhas de aperto nos quadros elétricos. Para além desse aspecto, todos os quadros elétricos com potências superiores a 110 kW devem estar acondicionados em salas reservadas a serviços elétricos, compartimentadas e com portas resistentes ao fogo. Para potências entre os 75 kW e os 110 kW, os quadros elétricos devem ser metálicos ou possuir resistência mecânica equivalente. De todos os modos, a classe 2 de isolamento deve ser sempre garantida para estes equipamentos. A conciliação das várias especialidades encontra neste tipo de instalações técnicas um desafio significativo. A maior falha, usualmente nesta tipologia de instalação, é o AVAC conseguir acompanhar o grau de compartimentação obrigatório. Todas as zonas que obrigatoriamente necessitarem de ser compartimentadas, as condutas do AVAC devem acompanhar o processo, com recurso aos registros corta-fogo. É trabalho da equipa de fiscalização garantir este aspecto. Por outro lado, todos os equipamentos a utilizar devem ter um grau de eficiência que garanta o cumprimento regulamentar. Esse grau de eficiência é avaliado nos testes de colocação ao serviço dos equipamentos e sistemas e avaliado periodicamente por técnicos credenciados. Por outro lado, a eficiência é um desafio para este tipo de instalações. A gestão centralizada passou a ser uma obrigatoriedade. Isso implica levar tudo que é AVAC e iluminação a um ponto centralizado em que se possa concentrar os circuitos e comandos. Deve existir um quadro de AVAC que centraliza as instalações de climatização. Esse quadro vai permitir o controle centralizado das atividades. Todos os equipamentos, motores e canalizações de fluidos e ar são controladas no que diz respeito ao grau de isolamento e eficiência térmica. No que diz respeito à iluminação, esta também passou a estar sobre regras apertadas. Cálculos luminotécnicos dos espaços avaliam se as potências luminotécnicas por metro quadrados estão dentro dos parâmetros máximos permitidos, por tipologia de espaço. A divisão de circuitos passou a ser uma obrigatoriedade. Por exemplo, circuitos que estão próximas de janelas, fontes luminotécnicas naturais, têm de ter circuitos elétricos de alimentação separados dos restantes. Toda a iluminação deve ter controle centralizado para os edifícios com área útil superior a 1000 metros quadrados. As cozinhas concentram um grau de risco significativo, sendo que por essa razão têm regras específicas. Cozinhas com mais de 20 kW de potência energética de confecção de alimentos devem estar compartimentadas das salas de refeições. São classificadas como espaço com grau de risco tipo C. Caso não seja viável essa compartimentação, deve a SOT estar certificada para a função de desenfumagem. Nessa opção técnica, deixa de estar autocompensada e executa só manobra de exaustão com recurso a motor certificado para temperaturas de 400 graus centigrados.
No perímetro da cozinha deve existir um cantonamento com um mínimo de 50 cm para apoiar a exaustão dos fumos. Caso a cozinha tenha uma potência de convecção superior a 70 kW, a SOT deverá ser provida de extinção automática, passando a ser classificada como espaço com grau de risco tipo C agravado. Junto à entrada da cozinha deverá existir botoneira de corte de energia, botoneira de corte de gás e botoneira de exaustão. As instalações de quarta categoria de risco de incêndio têm preocupações especiais. Para além da necessidade da instalação de extinção automática, tem também ter a iluminação de emergência com recurso à fonte de emergência centralizada. Para além deste aspecto, em todos os estabelecimentos, independente da categoria de risco, todos os cabos elétricos e de telecomunicações devem ser livres de halogénios e não propagador de chamas, de maneira a cumprir os parâmetros previstos no Regulamento Técnico de SCIE. Todos os cabos que alimentam as instalações de segurança devem ser resistentes ao fogo, sendo que as características técnicas de funcionamento estão ligadas à especificação técnica dos mesmos, em termos de minutos de necessidade de funcionamento, que é uma função da respectiva categoria de risco. A estação de bombagem de incêndios é uma peça fundamental para a segurança e compliance das unidades hoteleiras. Ela é obrigatória para as terceiras e quartas categorias de risco de incêndio, ou para as outras restantes categorias, se não existir pressão na rede que serve o respectivo edifício ou recinto. As centrais de bombagem geralmente incluem uma bomba principal e uma bomba de reserva, além de uma bomba auxiliar, jockey, para manter a pressão do sistema. As bombas podem ser elétricas, com uma alimentada pela rede elétrica pública e outra por uma fonte de emergência, como um gerador de segurança. As bombas devem ser adequadamente dimensionadas e certificadas, com ensaios de fábrica e em obra, para garantir o seu bom funcionamento. É importante que as centrais de bombagem sejam inspecionadas, testadas e mantidas regularmente, para garantir a sua fiabilidade e eficácia. O espaço onde se situa este equipamento deve ser estudado com cuidado. Deve ser compartimentado, de modo a que, se existir um incêndio no edifício, não afete de imediato este equipamento fundamental. A alimentação elétrica a este equipamento deve estar dimensionada para o máximo esforço do mesmo e não possuir proteções diferenciais. A sala técnica do equipamento garante a equivalência à classe 2 de isolamento. Documentar cada instalação, cada sistema, cada material aplicado é fundamental. Um relatório detalhado ajuda à exploração e pode ser a diferença para a necessidade de resolução rápida de uma contingência. Todas as informações precisas podem ser alvo de estudo a posteriori, de modo a planear medidas corretivas e preventivas, bem como planear melhor a atuação dos meios. Para além de uma obrigatoriedade legal, o relatório detalhado é uma ferramenta crucial para a memória futura da instalação. Desde a segurança à parte elétrica, a VAC, telecomunicações, necessitamos de telas finais, termos de responsabilidades do instaladores, fichas técnicas dos equipamentos e materiais aplicados, sistemas de princípio e também fundamental, os relatórios dos testes e ensaios, da colocação em funcionamento dos sistemas e equipamentos. As infraestruturas de telecomunicações são cruciais na hotelaria. Já não se pode imaginar uma entidade hoteleira que não possua capacidade de streaming de alta velocidade nos quartos, nem cobertura de Wi-Fi a 100% na unidade. A ligação à fibra óptica a cada um dos quartos e às zonas comuns e de concentração de atividades é fundamental. Sistemas como infraestruturas GPON passaram a ser estandardes para o desenho de soluções de telecomunicações das unidades. Elas são future-proof e garantem segurança no investimento a realizar. Sofisticados sistemas de controlo e gestão de redes Wi-Fi também são uma boa prática, de modo a garantir a segurança dos clientes. A ventilação dos espaços passou a ser um aspecto de elevada relevância regulamentar. Os espaços, em função da sua área, ocupação e tipologia, passaram a ter necessidades obrigatórias de renovação de ar com percentagens significativas para ar novo. O dimensionamento das instalações, máquinas e equipamentos, assim como condutas, passaram a ter um estudo cuidado. Pois, para além destes aspectos, a velocidade do ar nos caudais respectivos também tem valores máximos permitidos, o que obriga a estudos pormenorizados. O isolamento das canalizações também passou a ter níveis de isolamento regulamentado. Em Portugal, os hotéis não são obrigados a ter sistemas de videovigilância, mas se optarem por instalar, devem cumprir com a legislação de proteção de dados e afixar avisos informativos. A videovigilância deve respeitar a privacidade dos hóspedes e não pode incidir sobre áreas privativas, como casas de banho ou quartos.
A instalação de sistemas de videovigilância em hotéis deve respeitar a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que visa proteger a privacidade dos indivíduos. É obrigatória a fixação de um aviso visível informando sobre a existência de videovigilância, com detalhes sobre a entidade responsável e o objetivo da vigilância. A captação de som através de sistemas de videovigilância é proibida, exceto em casos específicos, e mediante autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD. As imagens captadas devem ser conservadas por um período máximo de 30 dias e posteriormente eliminadas, a menos que sejam necessárias para fins de investigação criminal. A execução e a exploração de sistemas está reservada a técnicos credenciados. Em caso de uma contingência que provoca necessidade de intervenção de meios externos. Na chegada dos meios de segunda intervenção, bombeiros, é essencial o elemento designado, geralmente o delegado de segurança, realizar o protocolo de recepção aos meios. Nesse protocolo, o DS passa informação sintética e pré-definida. Hora e local de início da ocorrência. Tipo de fogo. Sinistrados. Zonas de perigo identificadas a proteger. Cortes de energia e fontes de emergência. Localização dos meios de intervenção. Esta informação é essencial para o arranque em segurança do protocolo de combate ao incêndio. Toda a sinalética, identificação, plantas de emergência, medidas de autoproteção e a formação e a preparação das equipas que vão assegurar os protocolos de emergência é fundamental para o bom funcionamento da unidade. A prioridade do Corpo de Bombeiros é salvar vidas e a preservação do património. Uma intervenção bem coordenada é o objetivo de todos os elementos envolvidos. A prioridade técnica é retirar a carga térmica e tóxica do espaço através da exaustão dos fumos e promover a extinção automática caso exista. Para esse aspecto, a atuação dos sistemas de segurança do edifício devem estar em perfeito funcionamento, auxiliando as operações manuais. O rescaldo é uma fase crucial na extinção de incêndios em edifícios, pois garante que não haja reignição após a supressão inicial das chamas. É a operação que visa apagar todos os focos remanescentes e garantir a segurança do local, evitando que o fogo se propague novamente. No protocolo de rescaldo, o elemento designado avalia a ocorrência e define se o edifício tem condições de voltar a abrir ao público. Nessa tomada de decisão, é importante a avaliação física e técnica do mesmo. Verificar a integridade dos sistemas de detenção, das fontes de emergência, dos meios de intervenção, são cruciais para a tomada de decisão e têm muito a ver com o grau de severidade e a abrangência da contingência. Todas estas avaliações devem constituir relatórios para a memória futura. Nesta aula sobre nova regulamentação sobre infraestruturas em edifício complexos, numa análise do sector de hotelaria, recapitulamos os principais pontos para o sucesso da concepção e do compliance das instalações. Desde a concepção, fiscalização, conciliação de especialidades e à execução, existe toda uma preocupação que deve ser articulada pelo diretor de obra. Estamos a falar de um setor com uma relevância crucial na economia nacional, que representa 25 bilhões de receitas anuais. Não se pode baixar a guarda no que diz respeito à qualidade destas infraestruturas. Vamos continuar aprendendo juntos. Participe nas próximas formações e imersões. Sua participação é vital para a segurança de todos. A segurança é um compromisso contínuo. Ao aplicar o que aprendeu, você contribui para um ambiente mais seguro e mais preparado para emergências. Juntos, podemos fazer a diferença.